Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct de Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, a primeira notícia tem a ver com o facto da Comissão Europeia ter decidido efetuar o registro de uma iniciativa de cidadania europeia. O que é isto? Bom, as iniciativas de cidadania europeia, portanto, esta que a Marta está a falar em particular, a última que consta na plataforma deu entrada, portanto, em janeiro, oficialmente ela está registada no portal em janeiro, permitindo que no fundo toda a gente possa aceder, porque há todo um processo burocrático antes, mas esta em particular tem a ver, é intitulada Banir o glifosato, de resto uma substância que tem estado muito em moda, pelo menos em 2016, e que foi alvo, digamos assim, de muita discussão. Recordo que na Assembleia da República, inclusivamente, foi proposto a interdição da utilização desta substância. Como sabe, estamos a falar de um herbicida, de um pesticida, não é? Que é um herbicida no fundo sistémico e não seletivo, ou seja, o que é que isto quer dizer? Bom, mata tudo. Mata tudo, não é? E é muito utilizado. Exatamente, e por esta capacidade que tem de ser realmente eficaz deste ponto de vista, não é? É de facto muito utilizado, é utilizado na agricultura, é utilizado em espaços públicos, arruamentos, passeios, para matar as enfim, ervinhas para dar caminho. cabo das ervas, porque é um processo relativamente simples de controlar o problema. E de facto, há muito tempo já que se fala desta questão deste herbicida. Da perigosidade. Da perigosidade. Aliás, este herbicida ele nasce já, portanto, na década de 70, portanto já lá vão 40 anos. Está presente em cerca de 160 países à escala planetária, não é? Portanto, está presente em todo o lado e anualmente são produzidas milhões de toneladas desta substância. E agora, apesar de não haver, de facto, consensos do ponto de vista técnico, digamos assim, das entidades ou das comunidades científicas em torno das consequências efetivas desta substância, recentemente a Organização Mundial de Saúde veio de facto assumir que há realmente aqui um potencial cancerígeno em torno desta substância, e daí que também a nível nacional, aliás, isso não se colocou apenas no nosso país, mas na generalidade dos Estados-membros, esta discussão tem sido colocada e obviamente depois chegou a uma outra esfera, que é ao nível da própria Comissão Europeia. A autorização destes produtos, por norma, são autorizações que são dadas por um período relativamente largo. Depois colocou-se inclusivamente a possibilidade de se interdir, portanto, a venda e a utilização deste produto a nível geral, portanto, a nível da União Europeia. Essa discussão foi tida no ano passado por diversas comissões. Não se chegou, de facto, a uma maioria qualificada, a um acordo entre os Estados-membros, portanto, digamos que se quis de algum modo, acho que empurrar este problema um pouco para a frente, e então, uma vez que não houve esse compromisso político por parte dos Estados-membros, a proposta da Comissão foi conceder uma licença, digamos que provisória, por um prazo muito mais curto, de apenas 18 meses, o que significa, portanto, este produto estará válido e poderá ser comercializado dentro da União Europeia, do espaço europeu, até dezembro de 2017, sendo que até lá aguarda-se uma posição por parte da Agência Europeia dos Produtos Químicos que venha, de facto, a definir de uma vez por todas a perigosidade desta substância e então aí, no final do ano, vir a tomar esta posição. Bom, isto em termos de enquadramento, o que seria, de facto, a questão problemática em torno do produto. Mas a iniciativa em si... A iniciativa em si é uma outra situação que eu creio que neste programa, neste espaço, o Nós a Europa, nós, alguns num programa anterior, já falamos sobre esta situação e, de facto, a iniciativa de cidadania europeia é uma ferramenta extraordinária que se coloca ao dispor de qualquer cidadão e, no fundo, consiste na possibilidade de nós, cidadãos, fazermos uma espécie de convite à própria Comissão Europeia de apresentar uma proposta legislativa em áreas em que, naturalmente, a Comissão tem a competência para legislar e propor, obviamente, legislação. E, já portanto, não é a primeira vez que não acontece. É a primeira vez. Portanto, desde a criação desta ferramenta, que data já portanto, a primeira data de abril de 2012,
creio que cerca já de 20 iniciativas foram apresentadas. Neste momento, se nós entrarmos, não dando aqui o endereço completo, que é muito longo, mas basta pesquisar a Iniciativa de Cidadania Europeia num qualquer motor de pesquisa e encontram facilmente a página em língua oficial, portanto em língua portuguesa também. Estão abertas neste momento 4 iniciativas, sendo que a última foi a tal que nós falamos, intitulada Banir o glifosato. Mas quem é que pode avançar neste sentido? Pode avançar? No fundo, estas propostas surgem de um conjunto de cidadãos que formam aquilo que se chama um comitê de cidadãos e que é composto de pelo menos 7 pessoas. 7 pessoas com residência em 7 Estados-membros diferentes. Não quer dizer que tenham que ser nacionais de 7 Estados-membros diferentes, mas têm que comprovadamente residir em 7. E porque os 7, no fundo, para termos alguma representatividade, não é? Portanto, isto irá corresponder, a grosso modo, ainda contabilizando o Reino Unido, não é? Portanto, irá corresponder a 25% dos Estados-membros, não é? Portanto, é este o número. E a partir daí, portanto, este Comitê de Cidadãos, o que vai fazer, vai redigir aquela proposta, que o problema é que os aflige e quer que a Comissão, no fundo, se pronuncie sobre esta matéria. Naturalmente que há aqui alguns regulamentos que têm que ser respeitados em relação a esta proposta. Isto chega depois, esta proposta chega à Comissão e, se realmente corresponder àquilo que está definido em termos de regulamento, se respeitar as regras que ali estão definidas, é dada entrada neste portal onde qualquer pessoa pode aceder e apoiar, portanto fazer a sua declaração de apoio ou não a esta proposta. Portanto, pode subscrever. Pode subscrever, pode fazer isto, no fundo, estamos a falar quase uma espécie de petição, digamos assim, em que as pessoas vão dar uma petição pública. Sendo que, a partir do momento que ela entra em vigor, que aparece neste portal e que está arrestada, é dado um prazo de 12 meses, portanto 1 ano, para que esta petição, digamos assim, esta iniciativa consiga, no fundo, reunir o mínimo, que é 1 milhão de assinaturas. Portanto, tem que ter 1 milhão de assinaturas para ser apreciada pela Comissão Europeia. Sendo certo que há aqui mais uma cláusulazinha, que é, além disso, esse 1 milhão de assinaturas implica um número mínimo por Estados-membros. Quer isto dizer que, obviamente, não faz sentido, de acordo com a dimensão demográfica de cada país, faz sentido que existam mínimos. Por exemplo, se Portugal subscrever, se nós quisermos ter em conta a votação dos portugueses, nós temos que reunir pelo menos 15.750 assinaturas portuguesas, não é? Se for no caso da Alemanha, já estamos a falar de uma ordem dos 70, 72 mil, e se formos, por exemplo, para Malta, um país mais pequeno, um Estado-membro mais pequeno, falamos de apenas 4.000 assinaturas. Mas, portanto, há mínimos que estão estabelecidos por cada Estado-membro, sendo que depois, no total, há que prefazer este valor, que é 1 milhão de assinaturas. Uma outra condição que pedem é que este Comitê de Cidadãos tenham, além de serem residentes no Estado-membro, como se sabe, tenham idade para votar para eleições do Parlamento Europeu, o que significa dizer que têm que ter 18 anos, à exceção dos austríacos, como se sabe, com 16 anos já podem votar. Portanto, é a única exceção. E depois, o que é que acontece recolhidas as assinaturas? Esta iniciativa também é um aspecto muito importante. Os cidadãos não se podem fazer representar por organizações. Portanto, eles podem contar com o apoio de organizações, nomeadamente esta intitulada Banir o glifosato, conta com o apoio, inclusivamente financeiro, que obrigatoriamente também tem que ser declarado. Portanto, é público. O conhecimento sobre o financiamento destas iniciativas tem que ser público, se for superior a 500 euros, o que é, neste caso. E, portanto, quem pode participar nisto, no fundo, é também qualquer cidadão que tenha, lá está, a tal condição dos 18 anos, ou o caso dos austríacos, 16. E o que se pede depois, em termos de condições para fazer a tal declaração de apoio, varia de Estado-membro para Estado-membro. Creio que no caso dos finlandeses, se não me falha a memória, basta pôr um nome e, portanto, subscrever. No caso português, por exemplo, nós quando entramos nesta petição, digamos assim, é-nos pedido também o nome, obviamente, e é-nos pedido um número de bilhete de identidade, cartão do cidadão ou número de identificação fiscal. São os elementos, no fundo, mínimos que pedem para, no fundo, ser depois o Estado-membro a validar aquelas assinaturas que foram reunidas. Portanto, a partir daí, se o processo estiver normal, digamos assim, de acordo com o legal, naturalmente isto depois tem o seu seguimento. Portanto, neste momento é possível assinar, se concordarmos e se quisermos, exatamente, é possível portanto, fazer isso. Se procurarmos esse site que diz Iniciativa de Cidadania Europeia, irá encontrar, portanto, esta última que foi arrestada em janeiro. A partir dali todo o processo é muito simples, nós simplesmente damos a indicação que queremos apoiar e os dados que são-nos pedidos e é garantido,
obviamente, a confidencialidade, porque esse também é um pré-requisito da Comissão Europeia, é que a base de dados das pessoas depois que subscrevem, obviamente tem que haver garantias de segurança em relação a tudo isto, e, portanto, o processo, de facto, é muito simples. Depois, o que é que acontece ao fim de um ano? Se realmente estas condições que são exigidas se conseguir se reunir por parte deste Comitê, a Comissão aqui obrigatoriamente tem de ouvir este Comitê para que seja explicado em mais detalhe qual é no fundo a proposta e o que é que eles pretendem com esta iniciativa e inclusivamente este Comitê de Cidadãos que apresenta a proposta tem direito a uma audiência pública organizada no Parlamento Europeu. Portanto, há tudo aqui, no fundo, uma forma de pressão, um lobby, digamos, bastante grande, uma forma de conseguir chegar às altas instâncias e às instituições europeias, no fundo, demonstrar a preocupação com uma determinada situação. A partir desse momento, nunca, em caso algum, a Comissão está obrigada a propor legislação, apesar de se conseguir reunir estas regras que são pedidas, mas de qualquer forma a Comissão é obrigada a se pronunciar sempre de forma formal sobre a aceitação ou não, e neste caso também, caso não aceite, terá que avançar no fundo com a explicação por que razão é que decide não avançar com aquela proposta. Mas é óbvio que, reunidas estas condições e com 1 milhão de assinaturas por trás e chegando ao Parlamento Europeu, naturalmente há aqui muito boas probabilidades de, pelo menos, fazer-se eco deste problema, junto também dos meios de comunicação social e não só, e tudo isto é uma forma de pressão muito importante e interessante e uma ferramenta que no fundo está ao nosso dispor. Não é? E que tem a ver então com a proibição do glifosato. Exatamente. A Comissão Europeia revelou também os finalistas do Prémio da Semana Europeia da Mobilidade. Exatamente, portanto a Semana Europeia, como se sabe, geralmente é celebrada, portanto, na terceira semana de setembro. A mobilidade devia ser celebrada todos os dias, não é? Eu creio que, infelizmente, nós só nos preocupamos com os problemas da mobilidade, ou pelo menos damos uma especial atenção nesta altura quando se celebra a Semana Europeia, mas de facto começa a ser demasiado complicado os problemas em torno da mobilidade para que só se dê ao luxo de pensar nestas situações uma vez por ano. Portanto, essa preocupação tem que estar sempre presente, como é óbvio, mas de facto a nossa capital, Lisboa, foi de facto uma das 3 finalistas, da Semana Europeia da Mobilidade 2016. Portanto, o resultado final desta competição será anunciado em março. E, independentemente de Lisboa vir a ganhar ou não, recorde-se também a razão pela qual Lisboa foi considerada como uma das cidades finalistas, prende-se com os incentivos que foram dados, que têm sido dados recentemente à utilização do transporte público, ou o incremento substancial também das ciclovias na capital portuguesa, que neste caso foram cerca de 150 km adicionais, o que é considerável, e também a criação de praças e espaços verdes dentro da cidade. Portanto, isto foram as principais razões que levaram a considerar Lisboa como uma das finalistas, e portanto vamos esperar que março seja a consagração da capital. Se não for, fica o prémio ser finalista. Será uma das finalistas a par de Malmo na Suécia e Skopje na Macedónia. Exatamente. Outra notícia tem a ver com a aprendizagem de língua estrangeira na União Europeia. Sim, isto decorre de um relatório e, portanto, apenas também para dizer aqui uma boa notícia, nem tudo está mal. Também, às vezes, nós temos esta tendência por comparação com os restantes Estados-membros, por vezes considerarmos que o nosso país está sempre na cauda, uma expressão frequentemente utilizada, mas de facto não. Portanto, isto refere-se ao nível do terceiro ciclo de escolaridade, portanto, ao número de estudantes que aprendem já 2 ou mais línguas estrangeiras, e de facto a média comunitária ronda os 59%. Há países aqui de referência, o caso da Finlândia, 98%, Itália, 96%, mas o caso português também é muito bom, nós estamos com 87%. Portanto, um resultado francamente positivo, comparando, por exemplo, com uma Hungria, essa sim que está no início da tabela, onde apenas 6% dos estudantes destas idades têm a possibilidade ou estudam 2 ou mais línguas estrangeiras. Outro apelo à participação do cidadão europeu tem a ver com uma consulta pública lançada pela Comissão
europeia sobre a revisão das competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida. Bom, no fundo isto traduzindo, refere-se ao quadro de referência europeu no que toca ao domínio da educação. Como se sabe, há determinadas áreas em que a gestão é da competência do Estado-membro e não necessariamente da União Europeia. A educação é uma delas, não é? No que toca à educação e à formação, a responsabilidade é do Estado-membro, embora naturalmente depois existam patamares, ou existem, digamos que, sugestões para tentar enfrentar os problemas comuns que os Estados-membros encontram em matéria de, neste caso, educação e formação. E realmente aqui a proposta é para rever este quadro de referência europeu, que data já de uma recomendação de 2006, portanto já tem algum tempo. Sim. E portanto isto também vem ao encontro de uma outra plataforma da qual já falamos também cá neste programa, que chama-se A Sua Voz na Europa. É também um portal oficial da Comissão Europeia e onde nós podemos subscrever o nosso interesse por determinadas áreas. Vamos pôr neste caso na área da educação, dou o meu correio eletrónico manifestando o meu interesse em acompanhar esta área em específico, e se toda a vez que há, por exemplo, uma consulta pública, comodamente recebo esta informação no correio eletrónico e sou convidado a me pronunciar. E neste caso é o que se está a passar, portanto é um convite para que instituições, naturalmente escolas, universidades, investigadores, mas também a título pessoal, qualquer pessoa possa dar a sua contribuição sobre este quadro de referência europeu em matéria de educação. E se não reteve toda a informação, estará na página do CIED Madeira. Do CIED Madeira, no Europa Direct Madeira, também através do nosso Facebook, são sempre informações também. Vamos procurando divulgar para também ajudar quem quiser participar nestes projetos. Marco Teles, até à próxima conversa. Até à próxima, então, muito obrigado.